A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de voltar a comunicar com cada um dos nossos amados, queridos irmãos, os meus amigos que têm acompanhado o nosso trabalho. Dessa feita, estou aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 11, de 12 de setembro de 2021. Uma lição igualmente importante no tocante às outras. O título da lição de hoje é o reinado de Ezequias. É uma lição muito sugestiva, trata de uma história já conhecida por alguns leitores, ou por boa parte dos leitores da Bíblia. Nós iremos meditar um pouco sobre o reinado de Ezequias, esse rei que reinou no Reino do Sul, em Judá, e um rei que reinou segundo a vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus. O textuário da lição nos apresenta o seguinte: em 2 Reis 18, verso de número 5, estarei apenas lendo, porque ele vai aparecer na leitura maior, quando estiver lendo os textos da leitura bíblica em classe. Diz-nos então o textuário: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que fala em relação a Ezequias, mostrando a sua confiança no Senhor e o quanto ele foi diferenciado em relação aos demais reis, tanto que antecederam quanto os que o sucederam. A verdade prática nos apresenta: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Isso aqui é muito importante, porque de fato Deus, ele sempre ouve os seus servos. Às vezes alguém pode questionar: mas será que de fato Deus sempre ouve os seus servos e guarda os sinceros de coração, aqueles que obedecem, que o obedece e procura guardá-los, procura livrá-los? De fato Deus, ele cuida dos seus, aqui falando mais especificamente daqueles que são sinceros de coração e que obedecem e procuram agradá-lo. De fato Deus guarda, Deus cuida. O que acontece é que muitas das vezes nós não entendemos o cuidado de Deus. Nós, enquanto ser humano, dentro da nossa visão, da nossa ótica humana, a gente acha que Deus nos guardar, a gente acha que Deus nos ouvir, é necessariamente ele fazer aquilo que nós queremos. Mas nem sempre, ou na maioria das vezes, não é assim. Deus, ele, na sua presciência, ele conhece o futuro tão quanto ele conhece o presente. E Deus, de fato, ele sabe o que é melhor para nós, ele tem propósito na nossa vida. E sempre Deus estará certo. Sempre ele fará aquilo que for melhor segundo a sua vontade. Então, de fato, Deus, ele ouve e ele guarda os sinceros de coração, aqueles que procuram obedecer a sua palavra, procura agradá-lo. Até mesmo o ímpio, Deus, ele tem usado de misericórdia para que ele não pereça na sua impiedade. Bem, essa verdade prática fala exatamente sobre o cuidado, a proteção que Deus dispensou para o seu povo Israel e para o rei Ezequias, que procurou agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, ela está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, aí tem alguns versos do capítulo 18, verso 1 ao 3, verso 13, verso 28, depois verso 29, depois o capítulo 19, o verso 1, depois o verso 5 ao 7, aí o verso 15, 16, 20, 21, salta de fato alguns versos. Eu não sou muito de estar fazendo leitura, saltando alguns versos, porque apesar de que o comentarista ele tem em mente focalizar de uma maneira mais sintética em torno do tema que ele está apresentando, mas eu prefiro, na maioria das vezes, trabalhar com um contexto maior. Portanto, eu estarei lendo o
capítulo 18 e fazendo aí um comentário do capítulo 18, do capítulo 19 e também de 2 Crônicas, capítulo 29, que vai estar nesse livro de 2 Crônicas. Ele de fato vai estar contando, registrando o reinado, registrando aí a memória, algo sobre a biografia do rei Ezequias. Bem, então, indo para o primeiro texto, no livro de 2 Reis, capítulo de número 18, nós temos o seguinte: Ora, sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ou seja, quando no reino do norte, Oséias, ele estava no seu terceiro ano de governo, Ezequias ele começou a reinar no reino do sul, em Judá. Aí o verso 2, tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Então mostra aqui que Ezequias ele começa a reinar com a idade de 25 anos, é o período que ele começa a reinar, e ele vai reinar por 29 anos sobre Jerusalém, sobre o reino de Judá. O verso 3 nos apresenta: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui é interessante porque sempre a Bíblia toma como referência de um rei segundo o coração de Deus, o rei Davi. Apesar das suas falhas, nós já comentamos em outros momentos, mas de fato Davi, ele foi um rei que governou segundo a vontade de Deus. Portanto, Davi era esse rei segundo o coração de Deus, e o texto aqui nos fala, sempre quando o texto bíblico ele vai ressaltar o governo, o bom governo de um rei, e que de fato esse rei ele procurou andar reto aos olhos do Senhor, faz menção a Davi como um modelo de rei, de governo a ser seguido. Portanto, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, no caso aí o rei Ezequias, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai, aí dentro, no caso, fazendo essa menção aí geracional. O verso número 4 nos diz o seguinte: o que Ezequias fez? Tirou os altos que havia, no caso, para a idolatria, em lugares altos, bosques, por exemplo. Ele tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo Azerá, uma imagem aí de Azerá, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neutizã. Aqui eu acho interessante porque aqui traz uma informação dentro dessa reforma religiosa que Ezequias ela implantou ali no Reino do Sul, em Jerusalém. Nos mostra que ele, tirando os altos, quebrando as colunas de adoração a ídolos, deitou abaixo a imagem de Azerá, o Azera, e também ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera. Aqui fala do episódio quando o povo pecou contra Deus, e ali houve aquela praga ou aquele castigo das serpentes que picava ali os povos, e começaram a morrer muita gente. E por ordem divina, Moisés então levanta uma serpente de bronze, e a Bíblia relata que todo aquele que olhasse para aquela serpente, eles seriam curados, não morreriam. E aquela serpente simbolizava, era um símbolo exatamente, apontava para Cristo. Pois Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos aqueles que olharem pela fé para Cristo, eles serão livres, serão ressuscitados da morte espiritual. Portanto, nós temos aqui que, infelizmente, aquilo que foi dado como um símbolo, um tipo de bênção para a nação de Israel, com o passar do tempo, aquela serpente passou a ser, aquela serpente de metal, passou a ser adorado pelo povo, passou a ser adorada pelo povo, e nessa reforma que Ezequias, nesse concerto que Ezequias estava fazendo com Deus e levando o povo a fazer o concerto com Deus,
era necessário então que essa serpente, que agora se tornava um ídolo, que ela fosse destruída. E ele, no caso, foi exatamente o que ele fez. Ele despedaçou a serpente, essa serpente que Moisés havia feito exatamente porque o povo a adorava. Aí o verso de número 5 nos diz o seguinte, em relação a Ezequias: confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que é exatamente o que está aí no texto áudio. Mostra então que Ezequias ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele, é claro, tomando como um ponto de partida o reino do sul, o reino de Judá, porque uma vez que ele andou segundo o caminho de seu pai Davi, isso dá a entender que ele não supera Davi. Davi é um modelo, mas a quem se tratando especificamente do reino do sul, do reino de Judá, nós sabemos que o reino do norte era um reino cujos reis, na sua maioria, ou quase todos, não temiam ao Senhor, em certa medida pecavam contra o Senhor. No reino do sul, nós tivemos alguns reis que foram relativamente bons em relação ao reino do norte. E o texto aqui ele apresenta que, no caso, no reino do sul, no reino de Judá, não houve um rei semelhante a Ezequias, nem antes e nem depois dele, quanto ao temor ao Senhor no reino do sul, no reino de Judá. Então é necessário que se faça essa observação. Portanto, o verso 5 ele vai dizer: confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que depois dele, depois de Ezequias, não houve seu semelhante entre todos os reinos de Judá, nem entre os que foram antes dele. Mostrando esse diferencial de Ezequias. Verso 6: porque se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então o diferencial aqui de Ezequias é exatamente porque ele havia se apegado ao Senhor e não havia se afastado dos mandamentos que o Senhor havia dado por meio de Moisés. Isso aqui é de fundamental importância, trazendo aqui para o nosso contexto atual, para a nossa vida, que aquele homem, aquela mulher de Deus, que de fato ela se torna, ou ele se torna um diferencial na obra de Deus, seja no serviço que faz para Deus, ou seja na liderança enquanto um líder, um pastor, uma pastora, um missionário, etc. Aqueles que de fato eles são reconhecidos pelo Senhor e fazem uma grande diferença no meio do seu povo, como também no meio da sociedade, são exatamente aqueles que se apegam ao Senhor. E a ideia de se apegar ao Senhor é exatamente de temer ao Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor, de se voltar, de fazer questão de andar segundo a vontade de Deus. Então o texto diz que Ezequias, exatamente, ele se apegou ao Senhor, não se apartou de o seguir e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então esse é um retrato, esta é uma imagem do perfil do rei Ezequias. Aí o verso de número 7 nos diz o seguinte: assim o Senhor era com ele, era com Ezequias, por onde quer que saísse, ele prosperava. Por onde quer que Ezequias fosse, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. Rebelou-se contra o rei da Síria e recusou servir. Que nós temos agora um episódio que Ezequias, o rei de Judá, ele vai se rebelar contra o seu inimigo, o rei da Síria, que era exatamente esse rei que estava aprisionando, vamos dizer assim, oprimindo a Israel. Nós vimos na lição passada, em relação à tribo do norte, os assírios oprimiam a Israel como um todo, a tribo do norte, e também aqui em relação à tribo do sul. Então diz exatamente que todo Israel, tanto a tribo do norte quanto a do sul, devia vassalagem, no caso aqui a um império que crescia, o Império Assírio, e o rei da Síria, então, ele subjugava, portanto, aqui, no caso Ezequias, o reino do sul. E diz o texto, então, que ele rebelou-se contra o rei da Síria e recusou servi-lo, ou seja, recusou pagar imposto ao rei da Síria. Também diz aí no verso 8 que
Aí sobre os atos de Ezequias, ele recusou servir ao rei da Síria, ele feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Que eu acho interessante esse diferencial em relação ao Reino do Norte, que nós vimos na semana passada, quando nós ali naquela lição nós estudamos, tivemos a oportunidade de estudar sobre o cativeiro de Israel, e nós estudamos ali sobre o rei Oséias, que reinou ali em Israel, no caso em Samaria. Naquele contexto, quem era o rei de Judá era até então o rei Acaz. Então nós vimos que Oséias ele se rebelou contra, no caso, o domínio assírio, e ele acabou então sendo levado para o cativeiro, exatamente porque havia se rebelado contra o rei da Síria. E agora aqui nós temos nesse contexto aqui agora, então, que Ezequias, o reino do norte, ele rebela contra o rei assírio e recusa servi-lo. E aí o texto não faz nenhum comentário, a gente vai ver um pouco mais à frente. Também Ezequias ele feriu os filisteus até Gaza e os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E aí o verso 8, que chama a atenção, e acabei desviando o meu pensamento, é porque mostra exatamente que enquanto Oséias, isso aqui eu achei muito interessante, e eu fiz essa abordagem na lição passada, que no governo do Reino do Norte, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor e edificaram altos em suas cidades, desde a torre forte dos atalaias até a cidade forte. Eu falei o que representava fazer altos, a idolatria na torre dos atalaias e na cidade forte, mostrando que a ideia da torre do atalaia sendo tomada pela idolatria fala exatamente da falta de vigilância. E a cidade forte tomada pela idolatria fala da fraqueza espiritual. E agora Ezequias ele vai ferir os filisteus, ou seja, expulsar os seus inimigos, até Gaza e seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Aí mostrando aqui uma atitude inversa do rei Joás, o rei de Israel, porque aqui nós temos agora que Ezequias, ele vai exatamente ao contrário do que fez o rei Oséias, melhor dizendo, eu falei Joás, o rei Oséias, ao contrário do que fez Oséias, ele vai exatamente expulsar o inimigo que representava tudo de ruim, inclusive a idolatria, principalmente a idolatria. Então ele vai expulsá-los desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Ou seja, aquilo que o reino do norte, na figura de Oséias, não fez, que foi exatamente guardar a vigilância e a fortaleza espiritual, Ezequias está fazendo, que é expulsando os inimigos, no caso da torre dos atalaias e também da cidade fortificada. Isso tem uma lição espiritual muito grande quanto ao perfil, a diferenciação aí no caso de Ezequias em relação a Oséias. Bem, aí no verso 9 nos diz o seguinte: no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elã, o rei de Israel, que nós falamos, Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. Que fala exatamente que no 4º ano em que Ezequias ele reinava no Reino do Sul, no 4º ano de Ezequias, Oséias já era rei de Israel, foi o ano que Salmanasar, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e ao fim de 3 anos de cerco, tomou-a. E no 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, no 6º ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada, e aí nós sabemos da história que eu falei na semana passada, que eles foram levados, o reino do norte, ao cativeiro, como no dia no verso 11. Depois o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria e colocou em Hala,
junto a Abor, rio de Gozã, nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, ou seja, como Israel não obedeceu à voz do Senhor, mas violaram o pacto, nada ouvindo nem fazendo de tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Mostrando o quê? Que a rebeldia, a rebelião contra Deus foi que levou o reino do norte a cair. Aí agora, no ano 14º de Ezequias, ou seja, no 14º ano de Ezequias, agora já um novo rei lá da Síria, que era o rei Senaqueribe, ele vai exatamente subir contra Ezequias. Então, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá. Agora, a Síria investindo contra, uma vez que havia vencido o reino do norte, agora estava investindo contra o reino do sul. E diz o texto, então, que ele subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Verso 14. Pelo que Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, no caso aí um mensageiro, um seu representante, dizendo: pequei, ou seja, reconhecendo que havia rebelado contra o rei da Síria. Pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei, ou seja, tudo que você quiser para poder afastar do meu povo, você pode exigir que eu cumprirei as exigências para que o meu povo não seja oprimido. Então o rei da Síria, ele impôs sobre Judá, sobre Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu a Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Então aqui agora Ezequias teve que dar todo o tesouro que havia na casa do Senhor, na casa do rei, para que o seu inimigo, no caso, se afastasse. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, cortou das portas do templo do Senhor e dos umbrais, cortou o ouro de que ele mesmo os cobria e deu ao rei da Síria. Então essa era a situação agora em que Judá estava vivenciando, e Ezequias, para poder poupar o seu povo, ele havia então cortado o ouro que havia nas portas do templo do Senhor, nos umbrais, e todo o ouro que ele mesmo havia cobrido ali, havia cobrido os umbrais, ele havia, no caso, ele tira agora e dá ao rei da Síria para que o rei, esse seu inimigo, afasta dele. Aí o verso 17. Contudo, este enviou de Laquis a Tartã. Mesmo assim, o rei, no caso da Síria, ele, no caso Senaqueribe, ele usou de má fé e ele, a todo custo, queria subjugar o reino do sul, Judá. Contudo, este enviou de Laquis, Tartã, Rabsaris e Rabseque, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. E tendo chegado, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Havendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Elquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então, eles chegando lá, chamando o rei, os representantes do rei, no caso aqui Eliaquim, que era o mordomo, Sebna, que era o escrivão, e Joás, que era o cronista. Saíram então ao encontro desses representantes do rei. E Rabsaque, que era, no caso, aquele que vinha da parte do rei da Síria, e Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias. Olha, agora aqui a ameaça de Senaqueribe ao rei Ezequias e a Judá por meio do seu assistente, do seu porta-voz, que era Rabsaque. Dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, como era tratado ali o rei da Síria. Que confiança é essa que te estribas? Ou seja, por que você está tão confiante de que nós não iremos invadir, nós não iremos se destruir, uma vez que nós já fizemos isso com a tribo do norte, com o reino do norte, já fizemos isso com outros povos, por que não faríamos isso contigo?
Então ele vai lançar já esse desafio, mandando dizer ao rei Ezequias: que confiança é essa que te estribas? Dizes, verso 20, são porém palavras vãs, há conselho e poder para a guerra. Ou seja, você está dizendo, porém suas palavras são vãs. Você está dizendo que há conselho, que há poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Ou seja, você está confiando em quem agora, para se revoltar contra mim? Estás confiando como o reino do norte, ele vai dizer no verso 21, estás confiando, por exemplo, no Egito? O Egito não é palho para nós. Ele vai exatamente afrontar, mostrando isso. Em quem, pois, agora confias contra mim? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Tua confiança está em quem? Aí, verso 21. Estás confiando nesse bordão de cana quebrada, que é o Egito? A ideia da cana quebrada é que alguém, ao encostar uma cana que não aguenta sustentação, e exatamente ela acaba se quebrando, que sustenta nela acaba se quebrando. Então aqui o mensageiro de Senaqueribe, do rei da Síria, está dizendo que o Egito era como uma cana quebrada, e se Ezequias estava confiando no rei da Síria. Estás confiando nesse bordão de cana quebrada que é o Egito, o qual, se alguém nele se apoiar, entrar-lhe-á pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Esse era o desafio. Verso 22. Se, porém, me disserdes, aí agora ele já muda o tom da afronta. Aqui ele falou da impossibilidade de nenhum socorro humano para Ezequias, para o Reino do Sul, e agora ele percebe, podemos dizer assim, que a ousadia do Reino do Sul, que era um reino temente a Deus, ou pelo menos Ezequias era um rei temente a Deus, que a sua confiança, ele podia estar estribando na confiança ou no Deus o qual ele servia. Então agora a afronta ela toma um outro patamar. A afronta agora é contra Deus. E quando o homem afronta a Deus, aí a coisa muda de figura. Está aí no verso 20. Se porém me disserdes, continua a afronta, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias tirou de Judá, tirou dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Aí ele começa a zombar, olha, se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse Deus, aquele cujos altos e altares Ezequias tirou, quando dessa reforma religiosa, ele tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis em Jerusalém? É esse Deus aí? Ora, pois, faze uma aposta com o meu senhor, aqui o representante, no caso do rei da Síria, dizendo, faz uma aposta com o meu senhor, rei da Síria. Aí ele começa a zombar e diz, olha, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Ou seja, tu és tão fraco que nós podemos fazer uma aposta que você não tem 2.000 guerreiros para lutar contra o poderoso exército da Síria. E se você quiser, nós faremos uma aposta. Eu vou te dar 2.000 cavalos se tu tiver guerreiros para montar nesses cavalos. Era a zombaria que agora fazia não só Ezequias, mas também ao próprio Deus. Como então, verso 24, como então poderias repelir um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Ou seja, tu não pode sequer vencer um só dos vários príncipes do nosso rei, um dos menores dos nossos príncipes, dos nossos guerreiros. Tu não poderás lutar com ele, não poderás repelir. Como então poderias repelir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás confiando no Egito,
para obteres carros e cavaleiros. Ou seja, vocês não têm carro nem têm cavaleiros, e vocês estão confiando no Egito para obter carro, para obter cavaleiros, já que vocês não têm. Verso 25, porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para destruir? Isso aqui eu acho bem interessante, porque aqui é a afronta do inimigo, e a Bíblia diz que Deus havia levantado o rei da Síria e entregue o seu povo, no caso o reino do norte, entregue nas mãos do rei da Síria. E agora então, Senaqueribe, através do seu mensageiro, ele está dizendo, olha, eu estou vindo a ti, não é por conta própria. É o teu próprio Deus que entregou o reino do norte nas nossas mãos, e agora também, certamente, te entregará nas nossas mãos. Porque se Deus nos mandou subir contra o reino do norte, por que ele pouparia a vocês? Muito sério isso aqui. Porque o povo de Israel, do reino do norte, havia pecado contra Deus, e Deus havia usado como mão para castigar o rei da Síria, para castigar o reino do norte. Então aqui, o atual reino, agora rei da Síria, ele vai dizer, porventura teria eu subido sem o Senhor? Ou seja, você acha que o Senhor não está comigo? Não esteve comigo? Não foi por ordem do Senhor que nós levamos cativo o reino do norte? Porventura teria eu subido sem o Senhor contra este lugar para o destruir contra vocês? Foi o Senhor que me disse, sobe contra essa terra e a destrói. Ou seja, ele havia recebido do Senhor, a Síria, a ordem para levar cativo o reino do norte, e agora ele vem contra o reino do sul, achando que certamente também o Senhor, naquele momento, o entregaria nas mãos do rei da Síria, né? Mesmo que lá no futuro nós sabemos a história que, de fato, o reino do sul, num outro momento da história, num outro reino governando, por causa do pecado, naquele contexto, o reino do sul também foi entregue na mão, no caso, do rei da Babilônia. Mas nesse contexto aqui, o reino da Síria, Senaqueribe, ele estava totalmente enganado. Ele achava que o Senhor estava com ele, e assim como a Síria havia destruído o reino do norte, destruiria também o reino do sul. Então disseram Eliaquim, filho de Elquias, e Sebna, e Joá, e Rabsaque, os representantes do reino do sul, aí de Ezequias, rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fale na língua judaica, ou seja, não nos fale em hebraico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Ou seja, esses representantes aqui do reino do sul, de Ezequias, estavam pedindo, olha, nós te pedimos, aí ao mensageiro, rogando a ele, que ele não falasse na língua do povo. Aí no caso Rabsaque, que era o representante do rei da Síria, ele fala, rogamos que não fales aos teus servos na língua hebraica, mas fale em aramaico, porque nós entendemos o aramaico. Então fale na nossa língua. E a ideia aqui de não falar, porque o povo estava ouvindo, se eles falassem, no caso, que o mensageiro ele falasse em hebraico, falasse aqui na língua judaica, o povo entenderia a ameaça, entenderia o que eles estavam falando. Isso seria ruim para os ânimos do povo. Então, eles queriam que, no caso, esse mensageiro falasse em aramaico, porque eles entendiam, esses representantes do reino de Judá, entendiam o aramaico, e eles então transmitiriam apenas ao rei as ameaças de Senaqueribe. E não todo o povo está ouvindo a ameaça, para que o ânimo do povo certamente não fosse lá para baixo. Ele, pedimos que falem aramaico e não nos falem na língua judaica, aos ouvidos do povo que está aí em cima do muro, está ouvindo a ameaça. Aí verso 27, Rabsaque, porém lhe disse, porventura mandou-me meu senhor para falar essas palavras ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco hão de comer o seu excremento e beber a sua urina? Ou seja, o que Rabsaque está dizendo aqui? Olha, o rei da Síria, Senaqueribe, não pediu que eu falasse isso
apenas essas palavras apenas ao seu senhor ou a ti, ou a vocês, representantes do rei, não. O que ele mandou que eu falasse é para que todo o povo ouvisse. Portanto, eu vou falar na língua hebraica. É para que todos possam ouvir, todos esses que estão assentados em cima do muro, que juntamente com vocês, os representantes, os chefes e o rei, vocês hão de comer o seu excremento e beber a sua urina. Nós iremos fazer um cerco à cidade e vocês aí de Jerusalém, vocês irão ficar numa situação tão difícil que vocês haverão de comer os seus próprios excrementos, as suas fezes, e vocês haverão de beber a própria urina. Será o tipo de castigo, o sofrimento será tão grande que nós faremos com o cerco, faremos contra vocês. Verso 28. Então, pondo-se em pé, Rabsaque clamou em alta voz na língua judaica, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, aqui tentando exatamente desmoralizar Ezequias frente ao povo de Judá, de Jerusalém. Olha, não vos faça, Ezequias, assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Olha, vocês, é melhor que vocês se entreguem, que vocês entreguem o vosso rei, os vossos representantes, que vocês não sejam enganados por eles, porque eles não poderão livrar vocês das nossas mãos. Essa era a ameaça no caso de Rabsaque, aí em nome do rei da Síria, de Senaqueribe. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo. Olha, nem Ezequias induza vocês a confiar em Deus, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Ou seja, não deixe que Ezequias engane vocês, a ponto de levar vocês a confiarem no Senhor, dizendo que essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria, porque o Senhor, o Deus de vocês, não poderá vos livrar. Era isso que ele estava dizendo. Verso 31. Não deis ouvido a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo, ou seja, vocês se rendam. Fazei paz comigo, saí a mim, saiam de detrás dos muros, saí a mim e comam cada um da sua vide e da sua figueira. Ou seja, vocês serão bem cuidados, terão fartura, e beba cada um água da sua cisterna. Ou seja, subjuguem-se a mim e vocês terão uma vida tranquila. Verso 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra, vocês vão subjugar, e depois eu vou levar vocês para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite, de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Ou seja, se vocês não querem morrer, se rendam a mim, que vocês terão alimento, enquanto aqui estiverem, serão levados para uma terra onde vocês terão tudo o que vocês precisam. Não deis ouvido a Ezequias quando vos envenena, dizendo: o Senhor nos livrará. Eu acho isso aqui muito pesado. Porque aqui a ameaça do inimigo era exatamente: olha, não confie no vosso líder, não confie no vosso rei, porque ele está vos envenenando, está envenenando a vossa mente, está fazendo uma lavagem cerebral em vocês, dizendo que vocês deverão confiar no Senhor, porque o Senhor vos livrará. Eu acho isso aqui tão importante, porque muitas das vezes é necessário que nós estejamos atentos, que o inimigo ele pode usar pessoas ou usar situações que venham traduzir esta ameaça de Senaqueribe, dizendo o quê? Que o Senhor não nos livrará. Ah não, você está sendo contaminado, envenenado pela religião, por conversa de pastor, por conversa de Bíblia, por historinha da Bíblia, de que você vai vencer, de que você deve manter-se fiel ao Senhor, porque terá um arrebatamento, porque haverá um livramento da parte do Senhor no tempo certo, porque a igreja há de ser arrebatada, há de ser tirada desse mundo. Você está sendo envenenado com isso. Então eram essas as ameaças
E eram essas as difamações que o rei Senaqueribe, através do seu mensageiro, fazia contra Ezequias para minar a força do povo, a confiança que o povo tinha e deveria ter em Deus. Quem sabe você tem sido ameaçado também, da mesma forma, por pessoas que têm sido usadas pelo inimigo. Quem sabe um vizinho, um parente ou um colega de trabalho, de universidade, faculdade, dizendo, ridicularizando a tua confiança no Senhor, dizendo que você está sendo alienado, que você está sendo envenenado por ideias cristãs, que você não deve estar confiando no livramento, na vitória, e quem sabe você está se balançando diante dessas ameaças. Porém, perceba o que Ezequias fez diante dessas ameaças. Vamos ir acompanhar a sequência do texto. Aí, continua a ameaça então do inimigo contra Ezequias e contra o povo. Então, Rabsaque, ele continua dizendo, aí ele vai, no caso, questionar a confiança, que o povo não deve confiar no Senhor, o Senhor não o livrará. E aí no verso de número 33, diz o seguinte: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Ou seja, nós já estamos numa campanha destruindo vários reis e nenhum deles puderam livrar essas nações das mãos do rei da Síria. E, inclusive, nós destruímos o reino do norte. E nós viemos contra o reino do norte, contra Israel, nós viemos a mandado do Deus de Israel. E aí ele vai exatamente nessa sua prepotência e confiança dizer isso. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? E agora ele há uma afronta direta a Deus. No primeiro momento ele fala que está vindo com permissão do Senhor, e agora ele sobe o tom da ousadia, da sua loucura, da ameaça, e diz, olha, nenhum Deus de terra alguma conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, das mãos do rei da Síria. E porventura o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Deus de vocês, eles podem livrar Jerusalém das minhas mãos? Que é feito dos deuses de... Aí começa a trazer à memória os deuses, ou as nações e os seus deuses que ele havia destruído. Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sepharvaim, de Rena e de Aiva? Porventura livraram Samaria das minhas mãos? Aqueles deuses, aqueles ídolos que estavam lá em Samaria, porventura eles livraram, que estavam nessas localidades, livraram Samaria, o reino do norte, das minhas mãos? Aí verso 36. O povo, porém, ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara dizendo, não lhe respondais. Aqui nós temos agora já Ezequias entrando em ação, que diz que diante da ameaça e das palavras do mensageiro de Senaqueribe, o povo foi orientado a não responder nenhuma palavra diante da ameaça do inimigo. Aí o verso 37, então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas em sinal de humilhação, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Contaram as palavras para ele. Certamente todo o povo já sabia, o próprio rei já tinha ouvido aquelas palavras, mas eles contaram em detalhe essas palavras. Aí é o capítulo 18. Aí o capítulo 19 de 2 Reis. Quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Olha que maravilha. O rei Ezequias, ao ouvir aquelas palavras dos mensageiros, dos seus representantes,
ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação, cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então aqui nós vemos que a ideia de rasgar as vestes é dispor do seu traje real, cobrir agora com um pano de saco, se humilhar e agora entrar humildemente na casa do Senhor. Nós temos aqui um ensinamento da posição de Ezequias, é que exatamente aqui vai nos ensinar como nós devemos nos portar quando o inimigo vier à nossa porta, a quem devemos recorrer e como devemos nos portar diante do Senhor. Muitos, o inimigo tem chegado à sua porta, mas tem se mantido arrogante, com o nariz empinado, prepotente, achando que pode lutar com suas próprias forças, com suas próprias armas, quem sabe com sua sabedoria, com seus recursos, etc., com a sua posição. Nós vimos aqui então que o rei aqui de Jerusalém, o rei de Judá, ele vai se humilhar diante do Senhor, se despindo das suas vestes reais, vestindo panos de saco, em sinal de humilhação, e ele vai entrar na casa do Senhor. Entrar na casa do Senhor simboliza entrar na presença de Deus, ou seja, Ezequias se humilha e vai buscar a Deus, se colocar diante de Deus, porque ele sabia exatamente que somente Deus o poderia livrar daquela situação. Então que possamos fazer o mesmo diante da ameaça do inimigo. A Bíblia diz que maldito o homem que põe a sua confiança no homem, que confia no braço do homem, quando de fato só Deus pode livrar o seu povo. Não é que você não deva acreditar em ninguém, é que tem coisas que só Deus pode fazer. A sua fé, a sua confiança não pode estar no homem, mas deve estar em Deus. E foi exatamente o que Ezequias fez. Então que nós possamos aprender a colocar a nossa fé, a nossa confiança nesse aspecto espiritual, única e exclusivamente em Deus. Então Ezequias, ele entrou na casa do Senhor. Aí verso de número 2. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então agora o rei vai enviar os seus representantes, todos eles cobertos de sacos, enviar ao profeta Isaías, filho de Amós. Isaías ali era o profeta, Isaías era exatamente a boca de Deus para a nação de Israel. Interessante que o rei está enviando os representantes do povo, e dentre eles, no caso aqui, o texto coloca aqui Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes. Aqueles anciãos, os sacerdotes mais velhos, foram enviados, os representantes do povo diante de Deus, foram enviados ao profeta, que era o representante de Deus diante do povo, que era o profeta Isaías, filho de Amós. E eles disseram a Isaías: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, ou seja, dia em que o rei da Síria tem nos angustiado e tem blasfemado contra Deus, vituperado o nome de Deus, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Ou seja, aqui a metáfora dos filhos chegarem ao parto e não há força para dar à luz, é exatamente que é um momento de grande aflição, um momento em que algo tem que ser gerado, algo tem que ser feito, mas Israel, no caso Judá, Jerusalém, não tem força para dar luz a essa vitória, para vencer a este inimigo. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabissaque, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o que os mensageiros do rei Ezequias estão dizendo. Bem pode ser que o Senhor teu Deus, o Deus do profeta Isaías, que era também o Deus de Ezequias, mas como ele estava falando com um profeta, que era esse representante de Deus entre o povo, ele vai dizer, olha, bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabissaque. Ou seja,
certamente, bem pode ser que Deus ouviu tudo aquilo que Rabsaqué ele falou contra o povo e contra Deus. Certamente Deus ouviu. Deus tem ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor, no caso o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo. E repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Ou seja, o rei Ezequias manda dizer, no caso aí ao profeta Isaías, que bem pode ser que Deus tenha ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o seu senhor rei da Síria havia enviado, e que Deus certamente deva ter ouvido, e que Deus possa repreender as palavras que esse rei mau havia pronunciado diante do Senhor, que Deus tenha visto aquele gesto e que Deus também tenha ouvido aquelas palavras. Faze, pois, oração pelo resto que ainda fica, por aqueles que ainda aqui estão. Faça oração por eles, roga a Deus por eles. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor, ou seja, assim direis a Ezequias, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, ou seja, assim diz Deus, não temas as palavras que ouviste, porque Deus também já tinha ouvido. Isso aqui é muito interessante, que eu acho importante, porque o texto aqui não fala se os mensageiros relataram todas as palavras, as mesmas ameaças que o representante do rei da Síria havia dito, mas o que importa aqui, que Deus, enquanto soberano, enquanto onisciente, o Senhor dá a resposta a Ezequias e diz: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. E ele se levantou, foi contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra. Eu vou colocar no rei da Síria, no seu exército, um espírito, e ele ouvirá uma nova notícia, e voltará para a sua terra, e a espada o ferirei, o farei cair na sua terra. Ou seja, olha, eu vou trazer uma notícia para ele, vou levantar contra o seu exército, ele vai receber uma notícia, ele vai voltar para a sua casa e eu vou feri-lo. Vou ferir o rei da Síria na sua própria terra. Verso 8. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna. Então, Rabsaqué ouviu a notícia de que o rei estava pelejando contra, no caso, Líbna, então ele volta. Essa é a nova, uma notícia, que o rei estava enfrentando o inimigo. Voltou, pois, Rabsaqué e achou que o rei da Síria, voltou-se a Rabsaqué e achou o rei da Síria, melhor dizendo, pelejando contra Líbna, porque soubera que o rei havia partido de Laquis. E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra. Olha, isso aqui é interessante. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque soube que o rei havia partido de Laquis. E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer... e o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, ele ouviu dizer em relação ao rei, no caso a Tiraca, que era rei da Etiópia, o rei ouviu dizer o quê? Eis que saiu para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias dizendo... Isso aqui é interessante, ó. Rabsaqué, ele volta, acha o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ele soubera que o rei havia partido de Laquis, e o rei,
ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Isso aqui é interessante, porque aqui o rei da Síria ele vai enfrentar alguns inimigos, etc. E ele manda mensageiros para Ezequias dizendo: olha, antes ele falava ao povo: não te engane, Ezequias. Agora ele manda dizer a Ezequias: não te engane o teu Deus. Olhe que agora a ameaça do rei da Síria é contra o próprio Deus. Olha, não te engane o teu Deus, em quem confias. Tu confias em Deus. Mas não te engane o teu Deus, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Não te engane, não confie no teu Deus, ele está te enganando. Que o teu Deus não te engane, porque ele não te livrará. Verso 11. Eis que já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado. As palavras do rei da Síria: porventura os deuses das nações a quem meus pais destruíram puderam livrá-las, a saber, Gozã, Aram, Rezef e os filhos de Edém, que estavam em Talassar, que é feito do rei de Ramate, do rei de Arparte, do rei da cidade de Sefarvaim, do rei de Rena e Iva. Aquilo que o mensageiro havia dito antes ao povo. Ezequias, pois, tendo recebido a carta, agora essas cartas, agora por meio de cartas, eram cartas agora do rei diretamente para Ezequias, não era mais o mensageiro falando, eram cartas enviadas a Ezequias. Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, e tendo a lido, subiu à casa do Senhor, e a estendeu perante o Senhor. Que eu acho muito interessante, porque no momento de aperto e das ameaças do inimigo, Ezequias sempre procura o Senhor. E agora, com essas cartas nas mãos, diz que ele recebe essas cartas, recebido a carta, melhor dizendo, das mãos, no caso dos mensageiros, essa carta, tendo a lido, ele subiu à casa do Senhor e estendeu a carta perante o Senhor. Ele leu a carta, agora sobe à casa do Senhor e apresenta ao Senhor: aqui está a carta que o rei da Síria mandou para mim e para o Senhor, que era uma afronta também ao Senhor. Ele estende aquela carta para que, podemos dizer assim, aquela carta fosse lida também por Deus. É claro que é só uma maneira de expressar que Deus já sabia o que estava naquela carta mesmo antes do rei da Síria escrever. Mas ali Ezequias, então, ele estende aquela carta perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo, eu acho agora importante, porque agora Ezequias, ele mesmo agora, ele vai clamar ao Senhor, não que ele não tenha clamado antes. Antes ele mandou mensageiro, no caso ao profeta Isaías, para interceder pelo povo, para ver o que o Senhor tinha a dizer. Agora diz que ele entra à casa do Senhor, estende a carta perante o Senhor, e Ezequias orou perante o Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu és o mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra, reconhecendo a soberania, a grandeza de Deus. Verso 16: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve as minhas palavras e ouve a ameaça do rei da Síria. Abre, Senhor, os teus olhos e vê o que o rei está fazendo. Ouve, leia essas palavras dessa carta de ameaça. Ouve as palavras de Senaqueribe, estão aqui nessa carta, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras. Eu acho aqui bem interessante, eu quero chamar a tua atenção, que Ezequias, ele, apesar de confiar no Senhor, ele não ignorava o seu inimigo. Ele não subestimava o poder do seu inimigo. Tanto é que ele vai dizer, olha só, a verdade é.
ó Senhor, que os reis da Síria, não só Senaqueribe, mas os que vieram antes dele, seus pais, os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras. Ele tem, de fato, destruído muitas nações com seus deuses. Isso é uma verdade que eu não posso negar. Verdade é, Senhor, que de fato isso tem acontecido. E lançado seus deuses no fogo, tem destruído as nações, lançado seus deuses no fogo, porém ele vai dizer, porquanto não eram deuses. Aí ele já está engrandecendo. Eles fizeram isso, na verdade, eles fizeram tudo isso, destruíram as nações, lançaram seus deuses no fogo, mas porque eles não eram deuses, não é Deus como tu. Eram deuses com letra minúscula. Eram obras das mãos dos homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Que Ezequias está depositando a sua confiança no Senhor. Aí verso 19. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Olha o que Ezequias está colocando diante do Senhor. Ele não está pedindo livramento a fim de que seja notório a todas as nações que ele é um grande rei, que ele é forte, que ele soube governar, que ele venceu os inimigos, não. Ele está dizendo, olha Senhor, dá-nos a vitória, livra-nos da mão de Senaqueribe, da Síria, para que todas as nações da terra saibam que somente tu és Deus, para que o teu nome seja glorificado. Isso aqui para mim é um diferencial enorme na vida de Ezequias. Quantos estão pedindo a Deus que intervenha na sua vida em alguma causa, mas de fato o seu coração, a intenção do seu coração é mostrar para os homens que ele foi vitorioso, que ele venceu, para poder ostentar uma vitória. Quem sabe passar até na cara dos seus inimigos que ele de fato é capaz. E não tem a intenção de glorificar a Deus. E Deus, ele conhece os nossos corações. E Deus, ele é um Deus de propósito. Então reveja qual a intenção. O que motiva você a estar buscando de Deus uma bênção, buscando o auxílio divino. É para que o nome de Deus seja glorificado ou para a sua própria glória? Essa cura, por exemplo, que você está buscando, é para você aproximar mais de Deus, servir mais a Deus, servir mais o outro? Esse emprego que você está buscando é para a glória de Deus? Esse curso que você quer fazer, tentando um vestibular, numa universidade ou numa faculdade, essa profissão que você quer alcançar, esse cargo, essa posição social, essa posição econômica, essa posição eclesiástica que você almeja, é para a glória de Deus ou é para a sua vaidade, para a sua ostentação? Pense nisso. Deus é um Deus de propósito e ele sonda os nossos corações. E Deus sabia muito bem que Ezequias estava sendo verdadeiro. Senhor, minha confiança está em ti. Eu não ignoro que o rei da Síria é forte, que ele destruiu as nações, destruiu os deuses das nações. Porém, ele fez isso porque aqueles deuses não eram deuses. Eram deuses falsos, de madeira. Mas somente tu és o Deus verdadeiro. Então nos livra para que o mundo, para que as nações, elas ficam sabendo que só tu és Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 20. Então Isaías, filho de Amós, agora Isaías entra em cena. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Síria. Ou seja, eu ouvi a tua oração. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. Ou seja, o Senhor agora está dizendo que o seu povo, Jerusalém, a filha de Sião, desprezava o rei da Síria, escarnece. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, ou seja, reprova a tua atitude. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto?
contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, cortei os altos cedros e as suas mais formosas falhas, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzisse as cidades fortificadas a montões e desertos. Então Deus está falando aqui, e essas palavras também, elas, em certa medida, direcionadas ao rei da Síria, que tudo aquilo que ele havia feito, subjugado as nações, ele havia feito isso por uma determinação de Deus. Deus havia determinado, ele foi um servo de Deus para fazer isso com aquelas nações, para punir aquelas nações. Que é o que está dizendo o verso 25. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu determinei isto, e que desde os dias antigos eu planejei, ou seja, já havia profecias no tocante a isso, profetas já haviam profetizado, em relação, por exemplo, ao cativeiro, que seriam levados, no caso, ao seu povo seria entregue ao cativeiro por desobedecerem a Deus. Então isso já havia sido pré-determinado. Então o que nós temos aqui? Aí na sequência, nós vimos o seguinte: porventura não ouviste que já há muito tempo determinei isto, já desde os dias antigos o planejei, agora, porém, o executei, para que fosses tu, no caso, Senaqueribe, que reduzisse as cidades fortificadas em montões de deserto. Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Tudo que tu fizeste foi por minha permissão. Eu, porém, conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Olha o que Deus está agora falando ao rei da Assíria. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim, rei da Síria, Senaqueribe. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, ou seja, eu ouvi as tuas palavras, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, como se faz a um boi. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Oh, aleluia! Era o que Deus faria com o inimigo do seu povo, com Senaqueribe e o seu exército. O dominaria, colocando um anzol, porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Porém um anzol no teu nariz. Para quem conhece minimamente, trata com animais, com boi mais especificamente, quando se coloca uma argola no nariz do boi, aquilo ali enfraquece o boi, no sentido de que você pode dominar, conduzir o boi para onde você quiser, com aquela argola, ou como o texto diz aqui, com esse anzol no nariz. Então, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal. Este ano comereis o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, e no terceiro ano semeai e comei, e plantai vinha, e comeu o seu fruto. Pois o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Aqui é interessante nós observarmos que ao mesmo tempo Deus está falando ao rei da Síria e Deus também está falando ao rei Ezequias. Então, parte da mensagem aqui é direcionada ao rei da Síria e parte da mensagem é direcionada ao rei a Ezequias. Pois o que escapou da casa de Judá e ficou, de resto, tornará a lançar raiz. Aqueles que ficarem em Judá haverão de voltar a lançar raiz, Deus está dizendo a Ezequias, e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e os do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Agora, em relação à Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, que é a ideia do anzol no nariz, pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ou seja, por amor a mim mesmo, eu vou livrar essa cidade por amor do meu servo Davi. Verso 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, aí a punição de Deus contra os assírios. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Aqui o anjo do Senhor é algo emblemático. Alguns podem dizer que uma espécie, vão dizer que uma espécie de teofania, que seria o próprio Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Então, naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Então, 185 mil soldados do exército dos assírios foram feridos por apenas um anjo. E levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então, quando amanhece o dia ali no acampamento, eles percebem que havia um monte de cadáver. 185 mil soldados haviam sido feridos, haviam sido mortos pelo anjo do Senhor. Era o livramento que Deus estava dando ao rei de Judá. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive. E quando ele estava adorando na casa de Nisroque, que era seu Deus, diz o texto, que Adrameleque e Serezé, seus filhos, o mataram à espada. Seus próprios filhos o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Azar-Radon, seu filho, reinou em seu lugar. Então esse foi o fim de Senaqueribe. Exército destruído, e os seus próprios filhos o matam, pois esse é o fim de todos aqueles que, levantando contra o Senhor, não se arrependem dos seus pecados. Então esse foi o inimigo destruído pelo Senhor, inimigo esse que ameaçava, no caso aí, Judá ameaçava o reino do sul. E aí o outro texto, que eu vou procurar ler de uma forma bem mais corrida, 2 Crônicas 29, já temos aí 1h13, mas como o texto fala sobre o reinado de Ezequias, então é necessário que a gente leia, de fato, texto que faça menção à história. Então, 2 Crônicas 29 nos diz o seguinte, falando sobre o rei Ezequias mais especificamente. O rei Ezequias, 2 Crônicas 29, verso 1 a seguir. O rei Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, nós já vimos, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filho de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai, como nós já vimos. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o que ele fez? Em termos de reforma religiosa ou espiritual. Ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A casa do Senhor que estava abandonada pelo rei, no caso que o antecedeu. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou,
fez vir os sacerdotes e os levitas, e ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Ou seja, chamando o povo ao concerto, começando pelos levitas, começando pelos sacerdotes. Olha, vocês aproximem, santificai-vos, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santo lugar toda imundícia. Essa era a reforma que Ezequias estava fazendo. Porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Deixaram-no, desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas, porque nossos pais abandonaram a Deus. Então vamos voltar para o Senhor. E aqui eu acho interessante porque se Ezequias não tivesse feito isso, não tivesse voltado para o Senhor logo no início do seu governo, ele não teria a vitória sobre o rei da Síria, sobre Senaqueribe, que nós acabamos de ver. Então daí o segredo da vitória de Ezequias e do reino de Judá nesse contexto foi exatamente porque a nação havia se voltado para Deus. Foi o temor a Deus que garantiu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus garantiu a vitória. Então ele vai falar exatamente porque os nossos pais se houveram traiçoeiramente, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, deixaram-no e desviaram os seus ossos da habitação e voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas. Aqui o apagar a lâmpada no sentido mesmo, já não havia mais culto, já não havia mais adoração, já não havia mais sacrifício. E a ideia de apagar a lâmpada em termos metafóricos, vocês já afastaram-se de Deus. A luz de Deus já não brilhava mais nesse contexto que Ezequias está se referindo. Fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no lugar santo ao Deus de Israel. Ou seja, deixaram de cultuar, deixaram de adorar a Deus. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto, de dominação e de escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Ou seja, tudo que Israel como um todo passou, e Judá e Jerusalém, algumas invasões, alguns sofrimentos, alguns inimigos, ameaçando, os despojando, foi exatamente, o zombando dele, foi exatamente consequência do seu pecado e terem afastado do Senhor. Portanto, vamos voltar para o Senhor para que nós possamos estar diante dele e ser socorridos por ele. Então, ele vai dizer, pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para serem motivo de espanto e de admiração, de escárnio, como vocês estão vendo, como vossos olhos percebem. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Aí uma referência ao reino do norte, que já havia sido levado para o cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor. Isso aqui é maravilhoso. O que o rei Ezequias está dizendo. Tenho no coração um propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Senaqueribe, a Síria, não contava com essa posição de Ezequias. Que de fato, se o rei de Judá, o reino de Judá, continuasse como ele estava, certamente ele seria entregue na mão de Senaqueribe. E ele estava contando com isso. Porém, ele não contava com agora um rei que se colocou diante de Deus, que confessa o pecado do povo, que leva a nação ao conserto, os sacerdotes, os levitas, a nação a se colocar diante de Deus, a fazer um conserto com Deus. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, que é a voz carinhosa do rei, chamando aí o seu súdito de filhos. Filhos meus,
Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir. Deus escolheu vocês para o servir. Aqui ele falando especificamente, mais diretamente para os levitas, e também agora para o povo, chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para o conserto, e aqui na pessoa dos seus representantes. Então ele vai dizer exatamente, olha, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele a fim de o servir, e para ser de seus ministros e queimardes incenso. Ele falando para os sacerdotes, para os levitas. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azaria, dos filhos dos coatitas, dos filhos aí, cada grupo de sacerdotes, representante do grupo de levitas, eles se levantaram, se prontificaram, e diz o seguinte, e ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Então aqui os líderes religiosos se voltam para o Senhor. Aqui primeiro os levitas para fazer esse trabalho de purificação da casa, para que também os sacerdotes pudessem entrar para poder oficiarem na casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limpar. Aí já fala a parte interior, já fala aí do lugar santo, do Santo dos Santos. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem e tirarem para fora do átrio, no caso, para fora do átrio, dos muros da casa do Senhor, toda a imundícia que acharem no templo. E os levitas tomaram e levaram para fora do ribeiro de Cedron. Aqui eu chamo a atenção porque a casa do Senhor era um lugar da santidade de Deus. Mas uma vez que o povo afastou-se de Deus, a presença de Deus lá não mais estava. Tanto é que agora havia imundícia, havia toda a profanação dentro da casa do Senhor. E eu acho isso interessante para nós observarmos que, de fato, a casa, apesar de Deus permitir a construção de uma casa para o Senhor, mas, de fato, Deus queria habitar e habitava naquele lugar enquanto o povo estava voltado para Deus. Então não adianta grandes construções, grandes templos, se Deus não habita no coração do povo. Se Deus não habita no coração, se não há lugar para Deus no coração do pastor, da liderança, dos crentes, dos membros, será apenas uma casa, apenas um elefante branco, apenas um edifício no qual Deus não habita. Infelizmente, nós sabemos que em muitos lugares que se dizem chamar pelo Senhor, não há lugar para Deus. Então não devemos confundir, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Aqui um exemplo claro, o templo estava abandonado, Deus não estava mais naquele lugar. A presença de Deus não estava mais ali. E Ezequiel chama exatamente primeiro chama o povo para a restauração e depois para restaurar o templo. Porque de nada adiantaria cuidar do templo se não cuidasse do coração da liderança, que no caso os levitas, os sacerdotes, para que também o povo ele fosse levado ao arrependimento. E então sim cuidar da casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior do templo, da casa do Senhor, para limpar e tirarem para fora do átrio da casa do Senhor toda imundícia que acharem lá no templo, e os levitas tomaram e levaram para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-la, no caso, a santificar a casa, uma vez que primeiro os sacerdotes se colocam diante de Deus, se santificaram primeiro, nunca esqueça isso. A santidade primeiro tem que começar em nós, e de fato nós é que devemos ser santos. A casa de Deus é um lugar consagrado a Deus, é claro, devemos o respeito, a reverência, mas a santidade tem que ser no nosso homem interior. Começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês. Lembrando que aqui a ideia de santificar a casa, que era um contexto onde o templo tinha toda essa representação. Hoje nós sabemos que o templo somos nós, mas nem por isso devemos desprezar a casa do Senhor, é claro. Então começaram a santificá-la no primeiro dia do mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor no 8º dia. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Então 16 dias para santificar, tirar toda a imundícia da casa do Senhor. Imaginem como estava lá.
e gastaram 16 dias para santificar a casa do Senhor. Imagine o estado em que estava de impureza, de imundícia. Aí o verso de número 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar, o holocausto, com todos os seus utensílios, a mesa dos pães da proposição, com todos os seus utensílios. Todos os utensílios que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos. Tudo aquilo que Acais havia desprezado. E eis que estão diante do altar do Senhor. Verso 20. Então o rei Ezequias levantou de madrugada e ajuntou os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Então agora os príncipes, a representação política. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino e do santuário e de Judá. Então uma oferta pelo reino, pelo santuário, em favor de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que os oferecesse sobre o altar do Senhor. Os sacerdotes, pois, imolaram os novilhos, tomando sangue, espargiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros, espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros, espargiram o sangue sobre o altar. Verso 22. Então trouxeram os bodes, como oferta pelo pecado, perante o rei e a congregação, que lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes imolaram, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado. Aqui a confissão de pecado do povo e dos sacerdotes. Os sacerdotes imolaram e com seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado sobre o altar, para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo o Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi. O louvor volta a acontecer na casa do Senhor. Então, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor por meio dos seus profetas. Então, ele relembra todas as ordens dadas por Davi, por Gade, pelo profeta Natã, e que era uma ordem vinda da parte do Senhor quanto à questão do louvor, a questão da adoração na casa do Senhor. Verso 26. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas, dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. Louvado seja Deus. Tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Eis aí o caminho para a aproximação de Deus, para a vitória, é a adoração. Aqui Ezequias fez um concerto com Deus, levou o povo a um concerto, a voltarem à adoração a Deus. Verso 30. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, os salmos de Davi, de Asaf, o vidente. E eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram ao Senhor. Então Ezequias disse: agora que vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas com ação de graça à casa do Senhor. Agora sim, podem trazer as ofertas diárias de ação de graça. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, muito poucos sacerdotes para oferecerem tantos sacrifícios, de modo que não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram até acabar a obra.
e até que outros sacerdotes se santificassem, porque era necessário que houvesse purificação dos sacerdotes, e havia um tempo determinado para isso, até que outros sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Aqui eu acho muito interessante. E mostra aqui que nesse processo de santificação houve uma prontidão dos levitas bem maior do que dos sacerdotes. Lembrando que os levitas falam de toda a tribo de Levi, e os sacerdotes que eram tirados da tribo de Levi eram aqueles que de fato iriam oficiar, oferecer os holocaustos diante do Senhor. Os levitas demais eram ajudantes do culto. Mas diz aqui o quê? Que os levitas teve que ajudar os sacerdotes, porque nem todos estavam purificados. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Infelizmente, um péssimo exemplo, no caso aqui, dos sacerdotes. Verso 35, e houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E aí, fechando o último verso, 36. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isso se fizera de improviso. Então nós temos aqui o retrato de como Ezequias, esses 3 longos capítulos que nós lemos, já temos aí 1h30, mostrando de fato, assim, tendo um retrato mesmo fiel do reinado de Ezequias. Agora eu vou para a lição, apresentar aí em alguns minutos, ler aí, pontuar alguma coisa da lição, aí a partir do comentário do comentarista. Bem, então vamos ver o que a lição nos apresenta. A introdução da lição. O reino de Ezequias foi um dos melhores de Judá. O reinado de Ezequias, seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus, como nós acabamos de ver. Então, essa é a introdução, que é a síntese do conteúdo. O primeiro tópico, o justo reinado de Ezequias. Eu vou apenas pontuar mesmo algumas coisas. Primeiro subtópico, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Levou a nação, primeiro os chefes religiosos, depois os príncipes, levou os líderes a terem uma aliança com Deus e finalmente o povo, para fazerem aliança com Deus. Essa aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa, que era esse memorial da libertação do povo do Egito. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, como nós falamos. Que aqui o que mais destaca é que a mudança começou, o posicionamento diante de Deus começou com a liderança, começou com o rei Ezequias. E aí eu abro aqui um parênteses, quantos que lideram, que querem ver o povo viver uma vida de santidade, querem que o povo volte para Deus, que o povo não tenha um coração aí no secularismo, um coração preso às coisas do mundo. Quantos pregam isso lá na liderança, na alta liderança, mas eles têm um coração preso aos interesses desse mundo, a política, o dinheiro, a mamon. Prega a santidade do povo, mas eles estão distantes do altar. Então Ezequias aqui ele deu um exemplo. Ele se aproximou de Deus, ele não se apartou de Deus. E ele tinha, vamos dizer assim, moral, ele tinha condição, ele se tornou modelo, um exemplo. E foi seguido pelos levitas, pelos sacerdotes e pela nação.
Assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação, como nós já vimos. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi um reformista, um coração quebrantado, mas a mudança começou nele. Subtópico 2, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e a santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, que nós lemos, versos 18 e 19, as palavras todos é repetida várias vezes no texto, ou seja, nada ficou de fora. Então, quando fala aqui em relação à questão que retiraram e jogaram fora todas as coisas, então tudo que havia de impureza foi retirado, não deixou nada. Isso aqui é muito interessante. Se quisermos ter um povo avivado, um povo de fato diante da presença do Senhor, temos que tirar tudo, todas as coisas que impedem o povo a aproximar de Deus, que divide o coração do povo. Todas as coisas têm que ser tiradas. E quando fala todas, é todas mesmo. Por mais apego que nós tenhamos, por mais orgulho religioso que nós tenhamos, temos que tirar do nosso meio, do nosso coração, todas as coisas que nos impedem de aproximar de Deus. Terceiro subtópico, adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve aqueles que ainda estavam. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Louvado seja Deus. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para casa o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses e rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais, como foi o caso de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Bem importante o que nós podemos ver aqui nesse primeiro tópico. O segundo tópico, Senaqueribe invade Judá. Primeiro subtópico desse segundo tópico, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro, como nós já vimos. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Ele achava que poderia fazer a mesma coisa. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio, como nós já falamos. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Tentou diminuir Ezequias diante do povo, intimidar Ezequias, colocar Ezequias perder o crédito diante do povo e também afrontar a grandeza de Deus por meio da intimidação.
Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico, ou seja, na língua do povo, como nós já vimos. Segundo tópico, o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. A palavra do profeta Isaías da parte de Deus foi de vitória para o seu povo. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e de enfrentamentos. Obedecer a Deus não significa que temos que ignorar os nossos problemas. Ezequias não ignorou. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado, como foi o caso aqui do povo de Judá. Terceiro tópico, oração do rei e o livramento do Senhor. Primeiro subtópico, a oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia de medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou a sua soberania sobre tudo e sobre todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que ele livrasse daquele ímpio, como nós já vimos. E aí o último subtópico, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar, Deus conforta o rei. É o título do subtópico. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele império havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu um livramento. Um anjo, ou o anjo do Senhor, foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 soldados assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos, como nós já vimos. E finalmente a conclusão da nossa lição. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar o Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Diante da ameaça, é normal sentir medo, sentir inseguro, sim. Porém, nós temos que confiar em Deus e descansar e saber que o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Ele que fez os céus e a terra, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando grandemente ao teu coração, que você permaneça na presença de Deus, confiado no Senhor, que nós possamos aqui ter aprendido com Ezequias, o reinado de Ezequias, rei de Judá, a depender de Deus, a buscar de Deus, a orientação, e você enquanto líder, a se colocar diante de Deus, a levar o povo a fazer um concerto com Deus, e certamente Deus agirá em nosso favor. Que Deus nos abençoe grandemente, um grande abraço, a paz do Senhor eis por nós, em nome de Jesus. Amém.